Oi, amigos, tudo bem? Bem-vindo ao seu canal. Meu nome é Daniel, eu sou mexicano e hoje eu vou falar sobre as coisas que eu mais gosto, invejo e admiro do Brasil e dos brasileiros. Primeiramente, peço uma desculpa porque eu estive ausente durante vários dias, mas é que eu tive alguns problemas para fazer novos vídeos, mas estou aqui de volta. Eu espero que vocês tenham começado bem o ano e que este ano vocês sejam felizes, mais felizes do que o ano anterior e, sobretudo, que tenham saúde nesses tempos complicados. Então, hoje é sobre um vídeo que eu queria fazer desde há um tempo, porque para mim eu gosto de reagir a diferentes temas de vídeos que eu já fiz, mas eu também quero compartilhar minha opinião e as minhas experiências com brasileiros e sobre as coisas que eu sei sobre os brasileiros e seu país. Então, eu pensei em várias coisas que eu gosto, invejo e admiro, e hoje eu vou falar sobre elas. Eu peço uma desculpa se eu esqueci de falar sobre alguma coisa. Eu acho que sim. Depois eu vou me arrepender de não ter falado sobre alguma coisa, mas são as coisas que eu lembro neste momento. Então, eu vou começar com as coisas que eu gosto. São, de fato, quatro coisas que eu gosto sobre o Brasil, três coisas que eu invejo, não, sim, três coisas que eu invejo sobre o Brasil e duas coisas que eu admiro sobre vocês, brasileiros. Então, a primeira coisa que eu gosto sobre os brasileiros é a amabilidade do brasileiro. Eu acho que o brasileiro em geral, uma pessoa gentil, uma pessoa amável, amigável. De fato, eu posso dizer que é muito fácil ser amigo ou amiga de um brasileiro ou brasileira. Eu já conheci muitos brasileiros aqui na minha cidade e todos, eu acho que todos, ou a maioria deles, são boas pessoas, são pessoas gentis, são pessoas com as quais você pode iniciar uma conversa assim e ser amigo dessa pessoa depois de pouco tempo, sabe? Logicamente tem nacionalidades, tem pessoas que são um pouco mais complicadas, né? Um pouco mais fechadas, mas o brasileiro é aberto, o brasileiro é uma pessoa que ajuda, que ajuda ao próximo. É isso que eu vi aqui. E também eu trabalhei com brasileiros que estão no Brasil e eles também são assim. São pessoas ótimas, são pessoas muito legais. E eu não estou falando sobre isso só porque estou falando para você, que normalmente eu acho que é brasileiro, mas é a realidade. Eu, eu também conheço pessoas de outras nacionalidades, infelizmente não posso dizer a mesma coisa, mas o brasileiro, na maioria, é uma pessoa gentil e, e amigável. E isso eu gosto. A segunda coisa que eu gosto sobre os brasileiros é a alegria do brasileiro. E não sei se até aqui você está pensando que eu estou falando dos estereotipos assim do brasileiro, que uma pessoa feliz, que uma pessoa que está sorrindo sempre. Mas se é um estereotipo, eu acho que é um estereotipo correto, né? Porque, pelo menos na minha experiência, foi isso que eu vi, que eu tenho visto com meus amigos brasileiros, com as pessoas que eu já conheci. Então, são pessoas alegres, são pessoas felizes, que normalmente estão sorrindo. Logicamente, tem momentos onde você não pode sorrir, se você está trabalhando, se está preocupado, etc. Mas, sim, quando chega o momento de fazer uma festa, de ter uma conversa assim mais natural, mais tranquila,
são pessoas alegres em geral, sabe? E sim, é um estereotipo que o brasileiro está sorrindo, mas eu acho que isso é verdade. Logicamente tem exceções, né? Como sempre. Mas, em geral, pelo que eu conheci, o brasileiro é uma pessoa alegre e eu gosto muito eu gosto muito disso. Bem, a terceira coisa que eu gosto sobre o Brasil e os brasileiros é na questão dos esportes. Vocês são muito bons em vários esportes, sobretudo em esportes que eu gosto. Por exemplo, o futebol, que é um dos meus esportes favoritos. Vocês são, sim, eu acho que são os melhores, né? Pelo menos historicamente. Agora, não, são os melhores atuais. Sabe por quê? Porque tem brasileiros jogando em todo mundo. Se você procura um clube, não sei, da China, do Paraguai, do México, Argentina, na maioria deles tem brasileiros jogando, né? A seleção brasileira é muito boa. Neste momento não é a melhor, mas são muito bons. E historicamente são os melhores, né? Então, futebol são os melhores. Em artes marciais, eu acho que também são excelentes. Eu gosto muito de artes marciais, eu gosto de MMA. Acho que vocês, junto com os Estados Unidos, são os melhores. Também, eu acho que também vocês são bons em outros esportes, como voleibol, que é um esporte que eu gosto, mas que não vejo muito. E Fórmula 1 também, de fato. Fórmula 1, eu sei que não são assim os melhores, porque não tem tantos pilotos, mas os pilotos que vocês têm tido, agora eu acho que não tem. Mas os pilotos do passado são, são ótimos. Eu lembro do Felipe Massa, do Barrichello e com certeza do Ayrton Senna. E, bom, nos esportes que eu gosto, vocês são muito bons. Por isso eu gosto nesse sentido dos brasileiros no âmbito esportivo. E para terminar com as coisas que eu gosto sobre os brasileiros, eu vou falar de nacionalismo. E nesse sentido, eu não estou falando de coisas de política, de doutrinas. Estou falando do nacionalismo no sentido do sentimento de pertencer a uma nação, né? Eu sei que internamente tem diferentes divisões aí, divisões políticas, esquerda, direita, divisões religiosas. Eu sei que isso existe, né? Como em muitos países. Mas quando chega o momento de mostrar sua presença assim no mundo, sabe? Quando alguém está atacando o Brasil, talvez, vocês mostram que vocês são brasileiros e pelo que eu tenho visto, vocês são orgulhosos de serem brasileiros, né? Aí, às vezes eu leio comentários no Facebook, no YouTube, e sempre tem brasileiro defendendo o brasileiro, apoiando o brasileiro. Vocês gostam de falar essa frase aí, que é aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, sempre falam isso. Aí com muitos L's, Brasil. Então, eu acho isso bastante legal. Aqui no México é parecido. Não sei se mais forte, menos forte do que aí com vocês, esse nacionalismo, mas é uma coisa que definitivamente não acontece em todos os países. E é uma coisa que eu gosto de vocês e eu acho que é pela qual vocês deveriam estar orgulhosos. Bem, agora eu vou continuar com as coisas que eu invejo de vocês, as coisas que eu invejo dos brasileiros. A primeira é a saúde. Sim, é a saúde.
E neste momento não estou falando do sistema público de saúde, porque honestamente não sei como funciona isso aí. Se você quiser, pode me ajudar deixando nos comentários como é o sistema público de saúde ou também o privado, né? Não sei como funciona isso e para mim é interessante. Aqui no México tem um sistema público de saúde universal, ao qual todo mundo pode ir. Se chama de IMSS, é o Instituto Mexicano de Seguro Social, em espanhol. E, bom, é um sistema grande que tem muitas carências, mas eu acho que é aceitável. Não sei se vocês têm uma coisa parecida ou não. Então, eu gostaria da sua ajuda aí, por favor. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre saúde, de ser saudável. Eu acho que os brasileiros, em geral, são pessoas saudáveis e talvez você não esperava que eu falasse sobre isso. Você está se perguntando como assim saudáveis? Porque é estranho, talvez, você ver isso em outros brasileiros, né? Mas sim, vocês são pessoas tradicionalmente ou tipicamente saudáveis. Eu já conheci muitos brasileiros. Eu acho que todos, ou a maioria, faziam esportes. Muitos deles tinham uma boa alimentação. E, bom, eu acho que em geral, logicamente tem exceções. Tem pessoas que têm, assim, mais peso do que deveriam. Bom, de fato, o único brasileiro que estava, assim, um pouco mais gordo era um brasileiro que ele tinha uma vez ele mostrou uma foto de como ele era antes. Ele tinha um corpo assim incrível, mas quando chegou aqui no México, ele começou a aumentar de peso e, bom, ele estava assim, né? Mas é o único. O resto são pessoas que você pode ver, não vou falar assim de termos diferentes, né? Mas são, sim, falar do corpo das pessoas, mas são pessoas saudáveis. É isso que eu tenho visto, o que eu sei. E você pode ver isso de fato. Não sei se esse seja um dado interessante para vocês, mas para mim é. Desde o início do vírus, dessa situação, eu tenho estado sempre vendo como vai o Brasil, né? Esperando que não tenha assim muito problema, igual que o México, mas eu sempre tenho estado comparando o número de casos, o número de mortos. E se você dá uma olhada aí, você pode ver, agora eu não estou vendo assim qual é a data exata, mas você pode ver que o Brasil tem um número de casos muito alto. Eu acho que vocês são o segundo, terceiro país. Eu acho que umas 7 vezes superior ao número de casos no México. Mas, infelizmente, para nós, vocês só têm, eu acho que 2 vezes, ou menos de 2 vezes, o número de mortos por causa do coronavírus do que o México. E isso fala de uma coisa, né? Infelizmente, bom, no México não somos em geral pessoas saudáveis, como você pode ver, mas, bom, eu acho que para mim é um dado interessante. Bom, não sei exatamente por que aconteça isso, se vocês têm políticas públicas de saúde, alimentação, tudo isso que ajuda para vocês serem assim mais saudáveis, mas bom. A segunda coisa que eu invejo de vocês são os dias feriados. Realmente os dias feriados, como eu já falei, eu trabalhei com brasileiros
Eu tinha que compartilhar informação com eles. E de repente o brasileiro chegava o dia e o brasileiro não estava lá para responder, para me ajudar. Eu perguntava por quê e ele falava, outra pessoa falava que era dia feriado no Brasil. E eu assim, mais uma vez dia feriado? Porque acontecia com bastante frequência, né? E foi assim que eu comecei a aprender que aí no Brasil tem feriado nacional, tem feriado estadual, eu acho que esse é o nome, tem feriado municipal, eu acho que também tinha feriado assim do bairro onde ele morava, feriado da família, tinha dia feriado por tudo, né? E é uma coisa que é para dar inveja, né? Porque aqui no México, nesse sentido, não é muito, não somos muito bons nisso. Temos poucos dias feriados, então eu gosto e ao mesmo tempo invejo isso. E falando de um tema similar, eu gosto sobre, eu invejo os benefícios laborais, benefícios de trabalho. De fato, não sei qual seria o nome apropriado para isso, mas são os benefícios que todo trabalhador brasileiro tem aí no Brasil. E eu procurei um pouco sobre isso, vou abrir aqui. E, sim, era uma coisa que eu já sabia, né? Vocês têm 30 dias de férias. Se eu estou errado, me fala aí, por favor. Mas pelo que eu sei, e pelo que eu confirmei agora, vocês têm 30 dias por ano de férias. Eu conheci brasileiros que reclamavam sobre isso, que falavam que era pouco. Mas você sabe quantos dias de férias temos aqui? Primeiro ano temos 6 dias de férias. Segundo ano, 8. Acho que terceiro, 10. Depois 12 e... Não sei, mas eu acho que 15 deve ser o máximo já quando você passou a vida inteira, né, numa empresa. E vocês têm 30 dias, né? O que eu faria se eu tivesse 30 dias de férias? Então, é uma coisa que eu invejo, né? Bom por vocês, excelente, mas gostaria que tivéssemos isso aqui, que no México, licença maternidade, vocês têm 120 dias, aqui eu acho que tem 84 dias, então vocês estão ganhando aí novamente. Mas eu acho que sobretudo as férias, né? É muito mais. Eu estou vendo aqui que vocês trabalham 8 horas diárias. Eu acho que deve ter pessoas que trabalham mais, não sei qual seja seu caso, mas aqui o mínimo normalmente é 9. E tem muitos que trabalham 10 horas por dia. 8 horas é pouco. Aqui, se você trabalha 8 horas, é porque você tem algum tipo de benefício ou trabalho especial. Mas o normal é 9 horas. E aí, pelo que eu leio, pelo que eu sei, são 8. Então, novamente, vocês têm aí uma vantagem grande, né? E, bom, eu acho que essas são as coisas que eu invejo sobre o Brasil. E para terminar, eu quero falar sobre duas coisas que eu admiro sobre vocês. E, bom, a primeira está um pouco relacionado com essa parte dos benefícios de trabalho, e não sei como chamar, mas eu vou falar de que vocês são um povo que luta por seus direitos. Uma coisa que eu admiro, porque aqui no México não tem. Tem, mas não é uma coisa forte aqui no país. Eu sei o que aconteceu aí em 2013 e 2014 também.
Eu, bom, eu acho que foi uma coisa mundial e, logicamente, eu soube sobre isso, sobre os protestos, manifestações, tudo o que aconteceu naqueles anos, antes da Copa do Mundo, antes da Copa Confederações. Se não me engano, foi porque vocês receberam aí um aumento na passagem do ônibus. Eu acho que com o que eu fiquei mais impressionado foi que, para mim, o aumento tinha sido pouco, né? Não lembro quanto. Mas quando eu li a notícia, eu pensei que era pouco, né? E era ao mesmo tempo que para mim é normal termos aqui aumentos de preços e o custo da vida em geral. E aí vocês fizeram um monte de coisas por um aumento que não era assim tão grande, mas com certeza eu acho que vocês estavam reclamando com razão. E o que vocês fizeram foi, para mim, impressionante. E vocês demonstraram para mim, normalmente para o mundo, que se o povo está unido, se o povo está junto, vocês podem conseguir o que querem. E foi isso que vocês fizeram, né? Desculpa se eu estou me enganando, mas eu acho que vocês conseguiram evitar esse aumento. E bom, isso deixa aí, não sei como falar, um histórico, né, para o próximo governo. O próximo governo deve saber que se você faz alguma coisa aí que não seja boa para os brasileiros vão sair de casa, vão protestar. E vai ser difícil, né, para o governo. Então, eu não só gosto disso, eu admiro isso. Eu sei que a maioria de vocês queriam que os protestos fossem pacíficos, sem violência. Eu não vou falar assim da polícia, não, porque não sei realmente. Mas o importante é que vocês estavam unidos e vocês conseguiram o que vocês queriam. Isso é uma coisa fantástica para mim. E para terminar com o vídeo, eu vou falar de uma coisa que eu admiro sobre vocês. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu admiro uma mentalidade, não sei como chamar, aqui o mais difícil para mim nesse vídeo foi colocar o título para a categoria, mas é uma mentalidade de superação. Em geral, a mentalidade do brasileiro e uma mentalidade que leva o brasileiro a querer ser superior que as outras pessoas, os outros países. Eu já vi isso na minha vida profissional. Eu trabalhava com brasileiros que trabalhavam num departamento, numa área específica da empresa, e eles queriam ser sempre os melhores da empresa toda, né? Eles queriam fazer sempre melhorias nos processos, eles sempre queriam fazer coisas novas para serem os melhores. E eu comecei a ver isso, né? Que o brasileiro sempre quer ser o melhor, sempre quer mostrar para todos que são os melhores. Eu vi isso em diferentes empresas. E aí eu comecei a pensar, né? E se você olha para as diferentes coisas que os brasileiros fazem, vocês têm essa mentalidade em diferentes âmbitos. Por exemplo, em esportes, vocês sempre querem ser os melhores, né? O brasileiro é muito competitivo, mas não só em esportes, também em ciência, tecnologia, saúde. Já em vídeos anteriores, eu já descobri as coisas nas quais vocês são
muito competitivos no panorama mundial, e é por causa disso que estou falando. Aí não sei se você concorda, se você sabe isso, se você pensa isso, mas desde a minha opinião, a opinião de um estrangeiro, eu vejo isso em vocês, que vocês sempre querem ser os melhores. Até mesmo em gastronomia, né? Eu sei que vocês têm uma pizza brasileira, um cachorro-quente brasileiro, e são coisas assim, não tão grandes, mas isso fala de que vocês querem superar todo mundo, né? Vocês querem que o Brasil seja sempre o primeiro na lista de alguma categoria no mundo. Então, essa é uma coisa que eu realmente admiro e que eu queria que aqui no México também fôssemos iguais, do mesmo jeito. Então aí, galera, eu acho que é só isso. Espero que o vídeo não tenha sido muito longo. Agora eu vou revisar. Mas, bom, é um vídeo que eu queria fazer. Desculpa se foi longo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, agradeceria muito se você pudesse se inscrever. E, sobretudo, o que eu gostaria nesse vídeo são os seus comentários. Se você concorda comigo, se você aprendeu alguma coisa, se surpreendeu com alguma coisa, que talvez você não sabia que os brasileiros eram desse jeito, mas agora que você pensou, você acha que sim? Ou se tudo que eu falei foi ridículo, não sei. Mas seus comentários eu vou ler todos, porque esse tema para mim é muito interessante. Então eu agradeço a todos vocês, sobretudo por ter estado aqui no final do vídeo. E, bom, muito obrigado. Espero que vocês estejam bem. Boa sorte. Até logo.